paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para nós, para o mundo, para a igreja, esta palavra. Amados e queridos irmãos, hoje é dia 17 de dezembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus ao povo de Deus. Amém? Vamos falar no Apocalipse 7, do versículo 1 ao 8, que diz, fala os 144 mil selados de Israel. Estarei lendo, vamos orar e vamos meditar. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele que aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubens 12 mil, da tribo de Gades 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra. Que o Espírito Santo me dê palavra e discernimento, Senhor, me revela esta palavra para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, queridos amigos, nós vamos falar aqui sobre os selados, os 144 mil selados de toda a tribo. Depois disto, vi que 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Amados e queridos irmãos, vocês entenderam esse vento? É para destruir o da terra. E esse vento vai passar em Israel. Uma coisa eu te afirmo, a igreja de Jesus Cristo não vai estar neste momento. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é selado. Esse selo não é para o gentio, não é para o fim da terra. É escolhido 144 mil homens ou mulheres, tudo conjunto, que tem a vida ilibada diante de Deus, da tribo de Israel, do povo de Deus. A igreja pode milhões. A igreja, agora, a nação de Israel é 144 mil. Selado. Entendeu? Com o nome de cada tribo
Então essa coisa de falar que o selo é sobre esse, sobre aquele, só vai ficar salvo 144 mil, é babaquice, é pessoa que não conhece de Deus. Essa revelação é para o povo de Israel que negaram a Deus, a Jesus. Contanto, 144 mil vão ser achados dentro das 12 tribos de Israel, no final do tempo, que vai confessar a Jesus e serão selados, aí toda mal que vem na terra não atacará a eles. Eles estão selados. Os outros podem morrer, não importa o que vai acontecer. Os 144 mil são selados para o Senhor. Essa é a salvação do povo, da nação de Israel, que Deus o fez. Uma nação santa, só 144 mil serão escolhidos porque eles não quiseram a Jesus. Por isso esse evento dos 4 anos está no 4 canto da terra. Isso me dá a entender que a terra não é redonda, porque tem 4 cantos na terra, diz a Bíblia. Está entendendo? Então, a terra é, geograficamente, ela é quadrada ou retangular, não importa. Ela gira, o sol gira sobre a terra. A terra tem 4 cantos. 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar. Isto não é para a igreja, isto é no final dos tempos, quando a igreja for arrebatada. Quando esses 144 forem escritos, ou seja, eles poderão ser arrebatados com a igreja, e aí já é mistério de Deus. Quando começar a mortandade, a destruição da terra, a igreja será levada. Mas antes disso, no meio do povo de Israel, terão 144 mil salvos, que no meu ponto de vista, deve subir junto com a igreja. E o resto vão aceitar a Jesus, reconhecer a Jesus no final da grande tribulação. Mas esses 144 mil são 12 mil de cada tribo que vão ser marcados, escolhidos, aqueles que serão arrebatados, salvos junto com a igreja. Se alguém vê e pensa outra coisa, ora a Deus para que Deus o revela. A palavra dele é o povo dele. Depois diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selaremos na fronte o servo do nosso Deus. Não danifiquei, diz o anjo, não danifiquei nem o mar, nem a terra, nem o mar, vai ser tudo danificado, mas não pode fazer isso, nem as árvores, até selarmos na fronte, na testa, os servos do nosso Deus. Os anjos do Senhor vêm para selar no meio da nação de Israel. E os anjos estão dando ordem para não danificar nem a terra, nem o mar, nem as árvores, nem nada, até que seja selado por os anjos os 144 mil servos de Deus. Isso é para a nação de Israel. É o povo de Israel. A igreja tem o Espírito Santo.
se curve à bondade de Deus e à vontade do Espírito Santo, a santidade dele, para ser arrebatado, ser guardado. Meu irmão, minha irmã, se alguém não falou com você, eu quero dizer agora. Você é propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo. Isso que é uma propriedade peculiar. É uma propriedade onde só entra o dono. Uma propriedade peculiar tem guardas especiais para guardar as portas, os portões. Essa propriedade é da excelência. Você é essa propriedade, minha irmã e meu irmão. Eu sou essa propriedade. Nós somos essa propriedade. Somos o templo e a morada do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É onde mora o Espírito Santo. Minha irmã, você é propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo. Você não pode ser propriedade humana. Você não pode ser propriedade do pecado. Você tem um dono que é santo. Em você mora o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. No lugar que mora o Espírito Santo, não pode morar o espírito da vaidade. Não pode morar o espírito da prostituição. Não pode morar o espírito da mentira. Não pode morar o espírito da riqueza. Não pode morar o espírito do adultério. Não pode morar o espírito da fornicação. Não pode morar o espírito da exaltação. Não pode morar o espírito do ódio. Não pode morar o espírito da sensualidade. Porque não tem lugar, você é propriedade e peculiar do Senhor Jesus Cristo. Em ti mora a pessoa do Espírito Santo. Quando soar a trombeta, o Espírito Santo que está dentro de você vai te arrebatar aos céus. Você é importante. Por isso eu te falo, homem e mulher de Deus, vamos voltar-se ao primeiro amor. O amor de Jesus Cristo é tão grande que ele deu liberdade, oportunidade àquela mulher que teve 5 maridos e o que tinha não era dela. Assim, a expor e conversar com o Senhor. Tudo isso, toda a santidade começa na obediência e no amor. E a igreja será arrebatada. Minha irmã, como é que está o seu coração, a sua mente? Meu irmão, como é que está o seu coração e a sua mente? Como está o meu coração e a minha mente? Eu posso ser arrebatado com a igreja do Senhor, porque esses 144 mil não é do gentio, é o povo de Israel. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até que selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós somos tribo de Israel, irmãos? Não, né? Nós somos tribo dos filhos de Israel? Não, nós somos gentis. A igreja do Senhor Jesus Cristo, da Ásia Menor à Ásia Maior, do sul ao sudeste, do norte, aonde estiver alguém glorificando o nome do Senhor, que aceitar Jesus Cristo,
que o seu coração for a morada do Espírito Santo. Alabaço de canta. Esse coração que pode dizer, ora vem, Senhor Jesus, será arrebatado assim como essa mulher. Receberás um corpo transformado e nos ares estará com Cristo. Vamos entrar na glória, na Nova Jerusalém. Meus amados irmãos, o Apocalipse é o livro da revelação, das bênçãos que tem para mim, para ti, para nós, para a igreja. Mas é o livro que abre a porta do inferno para Satanás abraçar aqueles que quiserem entrar. Porque Satanás tem o direito de abraçar o pastor, o irmão, a irmã, o crente, o mentiroso, a prostituta, o macumbeiro, o adulto, o estuprador, o rico, o pobre, que quiserem servir a ele. É com o coração triste que o Senhor libera essas almas para ceder os seus corpos para ser cavalo de Satanás. Mas é com amor que ele prepara o seu coração, o seu corpo, mulher bonita, amável, que Deus prepara para fazer morada com o Espírito Santo. É com tristeza que a igreja, que o povo de Israel serão perseguidos, mortos. Mas eles escolheram a morte. E com prazer que o pai recebe 144 mil que não dobraram o joelho, que aceitaram o seu filho antes de começar a grande tribulação. E os anjos selaram aqueles que, de bom grado, aceitaram Jesus. E Deus vai ficar contente no final da grande tribulação com a salvação daqueles que vão aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador depois da tribulação. Então, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubens, 12 mil, da tribo de Gades, 12 mil. 12 mil de cada tribo. É só isso que vão se salvar antes da destruição de Israel. Antes de toda perseguição, esses 12 mil serão assinelados. Esses pertencem ao Deus vivo. Ninguém pode tocar, como não pode tocar a igreja. Da tribo de Assé, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Também tem 12 mil de cada tribo. Que a morte não pode tocar, que Satanás não pode tocar, porque aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. E Deus em Cristo envia seus anjos para selar. Esse israelita aceitou o Filho de Deus. Ele pertence à igreja. Ele será livre e arrebatado da tribo de Israel. Do Egito ou Suí, não. Tem que aceitar a Jesus, ser igreja, para que o Espírito Santo de Deus o leve aos céus. Mas na tribo de Israel, o Espírito Santo só vai levar os 144 mil. Isto é, o salvo antes da grande tribulação, antes da mortandade das crianças, dos adultos e dos velhos, antes da luta, no final da grande tribulação. Aí muitas pessoas de Israel vão aceitar a Jesus Cristo como seu legítimo Salvador.
Mas antes não. Só no arrebatamento da igreja só achará 144. Estão preparados por Deus. Foi um número dado por Deus. Porém, a igreja e todos quantos tiveram uma vida de santidade. Não é só dizer que é crente. O Espírito Santo não vai levar para o céu prostituta, não vai levar o adúltero, não vai levar o afeminado, não vai levar o bêbado, não vai levar o feiticeiro, não vai levar o ladrão, não vai levar o mentiroso, não vai levar o assassino, não vai levar os incrédulos, não vai levar os fofoqueiros, os contendeiros, os inimigos um do outro. Só vai levar da igreja os santos, aquele que tem o nariz empinado, que humilha as pessoas, não vai levar. No céu não tem lugar, não tem espaço para pessoas exaltadas. No céu é lugar de humildade. Lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, pastores, lute pelas suas almas, sejam humildes. Você é pó, é cinza, é um miserável homem, sujeito ao câncer, a coronavírus, a qualquer tipo de praga que vem. Quem é você? Se humilhe diante de Deus. Por muito grande que o homem seja, ele vai morrer. E se não for sincero, não for humilde, não se humilhar diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados, vai para o Hades. Não importa a sua função, não importa quantas mensagens você pregou, não importa quantas igrejas você pastoreou, não importa quantas almas você ganhou. Essas almas foi Cristo quem comprou, ele não ganhou, ele comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Os anjos guardou essas almas, o Espírito Santo trouxe à igreja. Igreja, ouça a voz do Espírito Santo. Depois vamos ver a tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Já foram. 36. Já 3 vezes 12.000. 4 vezes de 12.000. Só tem 3 tribos. Entendeu? As 4 tribos vai mandar 12.000 cada um. Como vai ser, meus irmãos? Como vai ser o restante do povo de Israel? Como alguém ensina que só 144.000 será salvo? É 12 tribos. Cada tribo, 12.000.
Veja na tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Tribo de Zebulon, 12.000. Tribo de José, 12.000. A tribo de Benjamim, 12.000. Tribo de Simeão, 12.000. Tribo de Levi, 12.000. Na tribo de Isacar, 12.000. Cada tribo vai 36.000. Cada tribo vai 36.000. E é 4 tribos. 4 de 3 cada um. Esse é do povo, de todo o povo de Israel é quem vai ser salvo. Como está esse ensinamento para a igreja? A igreja tem que ser santo. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo. Santificai, deixai de vaidade, de idolatria na casa de Deus. Deixai de mentira, de persuasão, porque vai ficar e vai para o inferno quem brincar com a palavra de Deus. Seja humilde, peça perdão ao Senhor. Ele é misericordioso e poderoso para perdoar. Aonde você estiver, se tiver dificuldade de compreender e está enfermo, eu vou orar, imediatamente Deus vai tocar, vai te revelar e vai curar as enfermidades. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, nessa passagem de ano, o Senhor tem misericórdia da igreja, tem misericórdia da nação de Israel, tem misericórdia do mundo que jaz o maligno. Ó Pai, não deixe que nenhuma alma se perca. Pai querido, tem misericórdia da família, porque Satanás ele luta contra a família. O mundo jaz o maligno. Ele quer acabar com a igreja, com a fé dos cristãos. Ó Espírito Santo de Deus, visita o coração e faça morada em cada coração, em cada mente, em cada membro dos corpos. Deus, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tende misericórdia dessa nação, Senhor. Salva os presidentes, governador, juiz, Senhor. Ó meu Pai, tende misericórdia pela tua infinita bondade. Ó, que o Espírito Santo, Pai, visita cada coração. Deus, eu te agradeço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa o pastor da minha igreja, abençoa a minha família, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, netos, genros. Tenha misericórdia da família, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa meus vizinhos, Senhor, da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Abençoa os irmãos da igreja, as irmãs, as viúvas, os órfãos, Pai querido. Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela bondade do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu vos amo. Em Cristo Jesus, ore por mim. O meu tempo na face da terra está prestes a chegar ao fim. Mas enquanto aqui eu estiver, eu preciso continuar meditando e transmitindo a palavra na direção do Espírito Santo aos vossos corações. Meus irmãos, eu vos amo de tal maneira que você não pode compreender como o pastor te ama. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu desejo em te abraçar e dizer: você é a mulher mais importante da minha vida, porque você é propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo. Guarde o seu coração, minha irmã e meu irmão. Guarde o seu corpo. Feche a porta para a fofoca, os desejos carnais e abra a porta para o coração. Para o Espírito Santo entrar e fazer morada. Você é a mulher mais importante nesse mundo. Você é o homem mais importante. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja. Ore por mim,
Estarei orando por vocês e o Espírito Santo de Deus seja com todos. Amém e a paz do Senhor.